Estamos de volta ao vivo em 98,3, o programa Folha no Ar, para você aqui de Campos e toda a região, trazendo todas as informações, né, da Folha 1, inclusive, né, que a gente falou agora um pouquinho mais cedo sobre uma suspeita de um artefato explosivo aqui em Campos, foi encontrado no início da manhã. Então a gente está... Você acessando www.folha1.com.br, você encontra lá informações, atualização o tempo todo a respeito desse caso. E a gente falou sobre a questão do trânsito, que já vive tão tumultuado aqui na área central por conta da interdição da 15 de novembro. Agora, então, pela essa manhã, você que está seguindo aqui para a área central de Campos tem que ficar atento, porque há problemas também, né? A interdição, inclusive, da ponte Leonel Brizola foi interditada no sentido Guarulhos Centro, e o tráfego de veículos também foi interrompido ali na José Alves de Azevedo, que está sendo desviado pela rua Salvador Correia. Né? Hoje pela manhã foi encontrado ali no cruzamento das ruas Benta Pereira com a avenida José Alves de Azevedo, no centro, né, um artefato que similar a uma bomba. A gente tem a foto aqui na Folha 1, se você acessar lá o Folha 1, tem a foto, né? Parece um protótipo de uma bomba, mas a gente não dá para saber aí exatamente o que é, e nem essas forças de segurança também, né, de inicialmente. Então, por isso foi feito aí o isolamento da área. Não se sabe se trata de uma brincadeira, mas como a Dora bem falou aqui, né, se for uma brincadeira de péssimo gosto, né, porque isso com certeza, além de atrapalhar o trabalho das forças policiais, né, vai ter que talvez mobilizar até, trazer esquadrão antibomba, né, que a gente não tem aqui, tem que trazer do Rio, né, se realmente se configurar essa suspeita. E enquanto isso, né, como a gente falou, o esquadrão antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais do CORE, da Polícia Civil, foi acionado para avaliar, né, a situação. Então isso já vai causar um transtorno aí durante um bom tempo, porque não vai ser algo que vai ser resolvido rapidamente. Então, por conta disso, repito, há uma interdição no sentido Guarulhos Centro da ponte Leonel Brizola, que é a ponte Rosinha, né, e também uma interdição da José Alves de Azevedo, o trânsito sendo desviado aí pela rua Salvador Correia. Então, esse artefato foi encontrado ali bem na esquina da Benta Pereira. Para quem não está situando aí, a rua que vem descendo ali do Colégio Auxiliadora, né, que vai sair ali onde tem um estacionamento, próximo à cabeceira da ponte, em frente onde era o Shopping Popular, né, que voltou ao seu lugar original. Então, bem naquela região ali, com certeza, isso vai trazer um grande transtorno. Daqui a pouquinho, a gente vai estar entrando lá no site para buscar mais informações, porque no nosso site você encontra outras notícias. Dora, isso, Rodrigo. É uma brincadeira de péssimo mau gosto, mas assim, vai movimentar a cidade por um lado, né, assim, de causar um transtorno de uma certa forma, né? E o horário que o comércio está abrindo, as pessoas estão nos ônibus, já é a cidade que tem problema de transporte, né? Com certeza. Difícil, complicado. Com certeza, né? A gente sabe que a ponte Leonel Brizola, quando dias de chuva, né, que enche de água, o trânsito já é um transtorno, porque as outras pontes acabam ficando sobrecarregadas. Inclusive, com certeza a PRF daqui a pouco vai ver um fluxo maior lá na ponte General Dutra, né? Na verdade, naquela outra ponte que é a Alaí Ferreira, né? Porque quem vem de Guarulhos acaba tendo que acessar outras pontes, como a ponte Saturnino de Brito e a Ponte da Lapa. Daqui a pouco dá uma olhada para mim, Beto, como é que está o trânsito lá na Ponte da Lapa, porque com a ponte Rosinha, Leonel Brizola interditado, com certeza aumenta esse fluxo lá, né? A gente daqui a pouco vai dar uma olhada lá nas câmeras do Senzanet para falar para você como é que está o trânsito, né? O Beto vai me falar aqui a colinha, tá, Beto? Olha, como eu falei, hoje a gente está sem o Cláudio Nogueira, o nosso chefe da bancada maior, que teve uma indisposição, probleminha de saúde, não pôde estar aqui com a gente, né? Mas hoje estou muito bem acompanhado aqui, tanto da Dora, né, como também da Dora Paula Paz, jornalista da Folha da Manhã, e também pela assessora da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Campos, a Adriana Karkov. A gente falou no primeiro bloco um pouco, né, sobre a Operação Rodovida, que a gente ainda, jornalista das antigas, né, Dora? Chama de Operação Verão, mas o nome é Operação Rodovida, que começou no dia 15 de dezembro e segue até fevereiro. Dia 26 de fevereiro. 26 de fevereiro. Né, o nosso programa tem patrocínio de Proteus, Medicina do Trabalho, Unimed Campos, Laboratório Plínio Barcelar e Plínio Barcelar Vacinas. Voltando aqui para a nossa entrevista, Dora, a gente falou sobre a questão de números de acidentes, né, e a gente sabe que muitas vezes o que acontece é pela imprudência, né, e também pela falta de manutenção dos veículos, né, porque as pessoas às vezes querem pegar a estrada, mas não ficam atentos a essas questões que precisam ser verificadas antes de viajar, né? Então, acho que uma viagem segura
não é só a pessoa ir com uma velocidade, respeitar a velocidade, respeitar a sinalização na rodovia, né, Dora? A pessoa tem que cuidar do carro também, né? Cuidar do carro. E me veio uma coisa aqui agora. Meu filho vai pegar a estrada, a BR, amanhã. Uhum. Eu já vou ligar para o meu irmão. Fábio, coloca o cinto no Aquiles, por favor. É isso aí, tem que ter essa responsabilidade. Mas a questão da condição de veículo, isso também vocês encontram, às vezes, muito veículo que você fala, nossa, não tem condição de veículo desse andar. Porque isso, a gente sabe que a vistoria, né, veicular, que era uma coisa que era obrigatória no estado do Rio de Janeiro, fazia com que as pessoas tivessem esse pouco mais de cuidado em relação às condições de veículos. Desde que isso, por um lado, as pessoas comemoraram, mas eu imagino que em relação a condições de veículos que vocês encontram na rodovia, isso deve ter piorado, né? Sim. Quando a gente fala de viagem segura, a gente precisa se atentar a 4 coisas importantes. A rota, o condutor, ele é importante também, né, para viagem segura. Sim. O veículo e respeito aí às legislações, né? Em relação ao veículo, não tem condições de segurança quando a gente está fiscalizando e a gente, na fiscalização, percebe que o veículo ele não tem condições de segurança e o veículo ele não pode circular. Então, mesmo que ele esteja com um licenciamento, né, em dia, se ele não tiver condições de segurança, por exemplo, o pneu liso, né, o pneu ali, que é o famoso pneu careca. Né, a gente tem que recolher esse veículo, né, remover esse veículo ao pátio. Se ele não tiver condições de segurança, a gente vai remover ele ao pátio. Né? E aí, então, hoje em dia também a gente vê muito essas questões aparentes, né? Mas a gente sabe que existe uma exigência, por exemplo, do uso de farol em rodovia. Tem veículos que muitas vezes não tem nem o farol nem aceso à noite direito, né? É um outro problema também, essa parte elétrica, né? São os equipamentos obrigatórios do veículo, né? Então, assim, a pessoa vai pegar a BR, vai viajar. Né? Isso deveria ser... Na padaria, eu tenho que estar com o meu veículo, né, em condições de segurança para tal. Mas a gente está falando aqui de estradas, né, e rodovias federais, que é o campo de atuação da PRF, e a gente fiscaliza exatamente isso. Então, a gente abordou um veículo, a gente vai fiscalizar tudo. Os pneus, se tem o cinto de segurança. Então, os equipamentos obrigatórios eles têm que existir e estar em condições de segurança, em condições de uso. Né? O sistema de iluminação também a gente fiscaliza. Se está em condições de uso, se tem alguma lâmpada ali que não pode ter, por exemplo, o LED. Né? Muita gente não sabe que o LED não pode ter. O LED ele só pode ter no veículo se ele vier de fábrica. Porque de fábrica ele não tem esse poder de ofuscar quem está vindo na direção contrária. É porque as pessoas pensam no carro dele, mas né, isso atrapalha o outro, né? É porque as pessoas têm, eu acho que a fantasia, vamos colocar assim, de que comprei o veículo, agora ele é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Então, eu posso colocar a quantidade de lâmpada que eu quiser nele, eu posso colocar o tipo de lâmpada que eu quiser nele, então, vou colocar um monte de LED, e não é bem assim. A gente tem legislação, né, e a PRF está aí para fiscalizar a legislação, se ela está sendo cumprida. Né? Então, a gente observa lá na fiscalização, o veículo tem um LED, não pode. Então, esse veículo ele não pode circular. A gente faz um documento onde esse veículo ele não pode circular em determinado período, depois esse veículo tem que voltar para a vistoria, para a gente fazer uma vistoria, para a gente verificar se aquele LED, por exemplo, foi retirado do veículo, foi trocado pela lâmpada original do veículo. Mas já gera multa de cara? Sim, já de cara. Mesmo que o veículo, o condutor tenha que voltar com o veículo para a vistoria, já é feita uma autuação. Né? Essa autuação, ela pode sim vir a se tornar uma multa. Né? Já não é competência nossa que está ali na pista sim. Como agente. Você só faz o auto de infração. Isso. Inclusive, isso vale também, gente, para insufilme, né? Que as pessoas ainda têm essa prática do insufilme, que é uma outra coisa também que é bastante comum de se ver ainda, né? Exatamente. A fiscalização também, a gente fiscaliza o insufilme. Não, já saindo da questão da segurança, sobre a atuação de vocês, a Polícia Rodoviária Federal ela tem atuado muito no tráfico, no combate ao tráfico de drogas. A gente recebe diariamente boletins de vocês falando de apreensões. No ano passado foi assim, uma sequência. Eu lembro do caso de julho aqui em Campos, que foi ali em Travessão, que após uma apreensão de vocês na BR de uma van, com 29 quilos de pasta básica de cocaína. Depois, Rodrigo, ainda descobriram uma grande refinaria. Não foi só a BR. Sim. Teve a refinaria. Então, vocês também estão atuando nessa questão do combate ao tráfico de drogas na rodovia, não é isso, Adriana? Também. A gente atua tanto na prevenção de crimes, né? Então, quando a gente se faz presente na rodovia, a gente dificulta, né, o acesso aí da criminalidade à rodovia. Então,
dificulta essa circulação da droga, né, no caso de droga. E também a gente atua na repressão, né, atua fortemente na repressão, principalmente ao tráfico de drogas e de armas e munições. Então, a PRF tem feito um trabalho em cima disso. Em 2022, você tem alguns números, né, que mostram essa questão da apreensão das drogas, né, que foi foi quase 1 tonelada em 2022. Entre cocaína... Aqui nessa região só, né, da delegacia. Nas 2 BRs. Isso juntando cocaína e maconha e outras... anfetamina, outras drogas. Então, isso é uma quantidade expressiva. Né, para a região. E por ser uma rodovia, né, Dora, de tráfego muito intenso de ônibus também, muitas vezes essas apreensões acontecem, inclusive, de pessoas que são chamadas de mulas, né, que estão carregando essa droga de um ponto, até de um estado para o outro. Né? Acontece, às vezes, de encontrar isso em veículos, em ônibus, por exemplo? Também. É uma coisa que acontece bastante, né? Olha, você falou sobre a questão da repreensão e eu falei no início do programa sobre um caso de feminicídio que vocês efetuaram a prisão ontem, né? Outros dados que preocupam, né, Dora, em relação ao número de feminicídios, esse crescimento de 78% comparado aos casos que aconteceram em 2021, não, em relação a 2017, na verdade, que eles fizeram um retrospecto maior, assim, porque para poder mostrar como isso vem crescendo e preocupando, né? Então, toda prisão que acontece, né, nesse caso de feminicídio, acho que é uma vitória da sociedade, na verdade, né? Quando a pessoa é presa, né? Porque quando a pessoa é presa, pelo menos a sensação que, né, é um exemplo para que outras pessoas para que outros casos não ocorram, mas acima de tudo é uma resposta para a sociedade, né? Ou seja, que não fique impune, que precisa ser preso. E quando tem a participação da Polícia Federal, né, isso mostra essa ampliação, que todas as forças de segurança estão empenhadas nisso, que não é só uma responsabilidade da Polícia Militar, da Polícia Civil, é todo mundo mesmo que tem que abraçar, não é isso? Esse caso foi o caso de Cabo Frio, da comerciante que teria sido assassinada pelo ex-companheiro e deixou um outro ferido. E a apreensão ocorreu porque vocês já haviam um indicativo que sabia que ele ia estar na BR ou foi um patrulhamento normal? Como é que foi isso? Então, a PRF ela tem uma característica que ela quer entregar à sociedade essa pronta resposta. Então, qualquer ocorrência, qualquer denúncia, qualquer ligação para o 191, para a nossa central, ela é, assim, prontamente atendida. Então, a gente teve, sim, disque denúncia pelo canal 191 da PRF. Isso foi repassado para a nossa equipe. A equipe prontamente foi para a rodovia, né? Eles estavam em serviços administrativos dentro do posto, dentro da UOP. E aí, prontamente, eles foram para a rodovia e já avistaram ali nos primeiros minutos, em patrulhamento ali na rodovia, já avistaram o carro, o veículo, que teria sido citado ali no disque denúncia. E abordaram esse veículo e realmente quem estava dentro do veículo era o suspeito do feminicídio lá em Cabo Frio. Mas ele estava em tráfego, ele estava parado? Ele estava transitando pela rodovia. Aconteceu onde? Desculpa. Aconteceu onde? Na altura de Casimiro de Abreu. De Casimiro. Mas ele estava em fuga ou ele estava passando só... Pelo disque denúncia, ele estaria em fuga. Entendi. Então esse crime foi ontem, Dora? Esse crime foi no domingo, se eu não me engano. Foi no domingo. Não foi no final de semana. Entendi, né? Então acabou resultando nessa prisão, né, desse suspeito que foi feita aí pela Polícia Rodoviária Federal, pelos agentes que ficam lá, pelos policiais que ficam no posto de Casimiro de Abreu. Pela equipe de ronda, isso. E esses tipos de prisões, eu queria voltar falando sobre essa questão da operação, né? Que vocês hoje, eu vi que teve um grande índice, por exemplo, de testes, vamos dizer assim, do bafômetro, para as pessoas ficarem mais ligadas, né, do que se trata exatamente. É muito comum ainda encontrar essa questão de qual é a maior imprudência hoje cometida, que pelo menos que gera todos geram preocupação, mas a que mais chama a atenção de vocês? Em relação de forma geral, do trânsito. Ultrapassagem indevida, né, isso liga o nosso alerta, porque a gente vai sempre abordar, então se a gente se depara com uma situação de ultrapassagem, a gente vai sempre abordar o veículo, né, ou seja, fazer com que ele pare e para a gente fazer a fiscalização, né. Nesse momento, né, e não só nesse momento, que rotineiramente, todos os dias a gente faz teste de etilômetro nos condutores. Então, a gente aborda um veículo, a gente faz o teste passivo do etilômetro, né, pergunta se a pessoa quer ser submetida ao teste. Quando a gente se depara com uma ultrapassagem indevida, não é diferente, né?
Porque dependendo do horário, dependendo do local, a gente imagina que essa pessoa ela possa estar realmente conduzindo um veículo ali sob influência de alguma substância entorpecente ou de álcool, que é o caso do etilômetro, a gente verifica o uso de álcool no condutor, né? Alguém comentou que já ocorreu um caso que a brasileira é assim, se doer no bolso é um problema, né? Que quem se nega a fazer uma multa muito alta. Alguém chegou até falar, ontem alguém na redação de quase 3 mil reais. Quase 3 mil reais. Então é um dinheirinho, né? Sim. E também se não tiver o dinheiro pode ir preso, como é que é isso? Sim, se ele tiver com sinais de alteração da capacidade psicomotora, a gente atestar esses sinais, a gente pode conduzir, né, essa pessoa, esse condutor para a delegacia, porque é crime, né? Dirigir, para quem não sabe, né, dirigir sob influência de álcool ou outra substância entorpecente é crime, né? Então, vai para a delegacia e aí, chega na delegacia, o delegado ele decide aí o que vai ser feito com aquele condutor, né? Infelizmente, a gente tem um fluxo muito grande de pessoas que às vezes vão para a praia, né, BR-356, por ser, vamos dizer assim, um trecho pequeno, vamos dizer, de 30 quilômetros, e a pessoa vai para a praia, passa o dia na praia, às vezes ingere bebida e pega a rodovia de volta, né? Isso é muito comum ali na BR-356, infelizmente, né, por ligar, por ser muito próximo, no litoral muito próximo, as pessoas cometem esse tipo de coisa. Então tá aí, né, a polícia, claro, sempre atua nisso, mas na operação Rodovida. Nós estaremos lá, né, lembrando aos condutores que estaremos na 356, principalmente nos finais de semana, sexta, sábado e domingo ali, de forma a realmente reprimir esse tipo de conduta que é inaceitável. É inaceitável uma pessoa não saber que ela vai ingerir bebida alcoólica, que ela não pode, não é que não deve, ela não pode pegar o volante, né? Conduzir um veículo. Então, a gente vai estar lá fiscalizando essa conduta, vai estar lá fazendo o teste de etilômetro. Se o condutor ele for se recusar, por exemplo, ao teste de etilômetro, mas ele não tiver sinais, mas ele já se recusa, é um sinal de que ele provavelmente ingeriu bebida alcoólica. Ele não pode conduzir o veículo. Então, gera aquele transtorno dele ter que achar um condutor habilitado para conduzir o veículo dele, porque ele não vai poder conduzir o veículo. A gente não deixa, né? A gente não pode deixar, na verdade, pela legislação. Deixa eu só reforçar aqui, Dora, que você trouxe o caso, né, desse de Cabo Frio, a gente falou da prisão, sim, né? Então, para atualizar a informação do G1 da região dos Lagos, né, trazendo que foi a Rosilene Silva, né, ela foi surpreendida enquanto trabalhava no mercado de peixes lá de Cabo Frio. Foi na segunda-feira esse caso, né? Ela foi surpreendida por volta de 8h30 da manhã no mercado de peixe, no bairro Jacaré. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas infelizmente não resistiu. Um outro trabalhador de 38 anos também foi baleado e encaminhado para o hospital de emergência de Cabo Frio, né? Segundo a prefeitura, ela foi atingida no abdômen, né, e passou por uma cirurgia, mas não aguentou. O ex-companheiro dela, de 41 anos, então, foi o principal suspeito do crime, né? E até então, nessa reportagem, ele estava sendo procurado, né, pela polícia, mas agora a gente tem aqui, então, em primeira mão, trazido pela Adriana, a informação que a Polícia Rodoviária Federal, nesse trabalho, através de uma denúncia, conseguiu, então, prender esse suspeito, esse ex-companheiro dessa vítima, ontem, em Casimiro de Abreu, na BR-101 ali, né? Então, parabenizar o trabalho de vocês, né, por esse trabalho, né? Quem denunciou também, isso é importante, as pessoas denunciarem, né? E quando a gente fala, todos esses casos que a gente falou aqui durante o programa, de imprudência, podem ser denunciados, né? Isso é importante as pessoas falarem, sim, né? Canal 191, né, da PRF, está ali à disposição para atender a população, a sociedade. Casos de denúncias, né? Sempre lembrando que não é um telefone para a pessoa ligar para falar coisa que não existe. O famoso trote, né? Que embora tenha diminuído muito, mas está ali à disposição da sociedade. Então, percebeu que alguém está conduzindo o veículo de maneira perigosa na BR, informa o quilômetro, algum local ali de referência, para que a gente possa estar indo lá fiscalizar.
Sim, e a gente falando sobre essa questão, a gente falou aqui um pouco sobre as condições do veículo, a gente vai entrar na operação Circuito Fechado, que teve recentemente de combate à moto, que muita gente está acompanhando nosso programa esperando para a gente falar sobre isso, né? Porque é um transtorno em tanto essa questão das motocicletas irregulares aqui em Campos. Porque tem gente que gosta, que é apaixonado, isso, que cuida, e depende de trabalhar para isso. E que precisa, né? Um veículo de transporte, né? Sim, sim. E a gente precisa, né, separar também, o joio do trigo, exatamente. Né? Não é aqueles que ficam fazendo gracinha na pista, dando cavalinho de pau, que a gente acompanha. O cano de descarga aberto, com várias situações aí que a gente já vai falar dessa operação que teve, que inclusive teve um resultado muito positivo nessa última operação. Mas a gente falou aqui sobre condições de veículos e você chegou a falar também sobre a questão do motorista, que são 4 fatores que se preocupam. Né? E a gente fala do motorista, a gente falou da ingestão de bebida alcoólica, mas tem outros cenários também que atrapalham muito, né? A questão de uma noite mal dormida, a questão, às vezes, do uso de medicamentos, né, de forma indevida. O que mais o motorista precisa ficar atento aí antes de sair para a estrada? Em relação ao condutor, realmente ele tem que estar em perfeitas condições físicas, né, e mentais. Então, se ele não dormiu bem na noite anterior à viagem, ele realmente deve repensar essa viagem, porque a falta de sono tira a nossa atenção. E é tudo que a gente precisa para estar conduzindo um veículo com segurança, né? A gente precisa de atenção no trânsito. O caso de ingestão de bebida alcoólica, se ele está tomando alguma medicação que diminua o reflexo dele, né? Se ele pode precisar e vai precisar ter algum ato reflexo e não poder acessar esse reflexo por conta de algum bloqueio medicamentoso. Então, o condutor ele tem que estar em perfeitas condições físicas, perfeitas condições mentais, isso é muito importante. Adriana, o que a gente tem acompanhado, principalmente no trânsito, nas cidades, é a questão do celular. As pessoas não largam o celular. E motorista, estão na pista com celulares, vocês conseguem detectar. E, meu Deus. Uma das principais causas de acidente de trânsito é o uso do celular na condução de veículo. Eu já quase sofri um acidente no trabalho, né, quase fui atropelada por uma condutora que estava ao celular e não me viu fazendo um sinal de parada em pleno 11 horas da manhã. Em qual BR? Na BR-356. Né, o trânsito estava lento, porque a gente estava ali com Pareciga, e eu fiz o sinal de parada, mão estendida, né, eu sou uma mulher alta, então é difícil uma pessoa não me ver na pista. Estava de dia, era quase 11 horas da manhã, e eu vi que ela não diminuiu a marcha, eu saí da frente, ela passou. Né? E aí, quando ela passou, ela parou. Mais à frente um pouco, eu fui até ela. Quando eu cheguei, ela estava com o celular na mão. Então, assim, não tem como realmente. O celular, ele tira a nossa atenção. E não é só celular, né? Acho que parece que as pessoas às vezes pensam, eu tô com fone, eu tô com... Não pode. Fone de ouvido, celular, ou tá dirigindo, segurando alguma coisa. Né? O motorista tem que estar com as mãos livres para estar... Ele só pode tirar a mão do volante se ele for passar marcha. Então, assim, mesmo... E também, eu acho que a questão da atenção também, né? Quando você tá, por exemplo, no Viva Voz, acaba tirando para Viva Voz, tira a atenção da questão do trânsito aí, né? Então, ou seja, a questão do celular é outra coisa que preocupa e com certeza gera bastante multa aí também, né? Auto de infração. Muito. A gente realmente está fiscalizando pesado, fazendo essa fiscalização no celular. A gente pode fazer sem abordagem, inclusive, não precisa abordar o veículo para estar fazendo essa autuação. Verificou, tem certeza, a gente já pode estar autuando, né? Então, uma dica que eu dou sempre para o condutor, quando for dirigir, bota no modo avião o celular. Tira toda a notificação do celular. Por quê? Porque a notificação faz com que a gente queira ver o que está acontecendo. Né? A gente já está com esse sistema automatizado na gente. Apitou, a gente já quer ver o que é. Então, a gente vai estar dirigindo, a gente vai querer também ver. Então, coloca no modo avião enquanto estiver na direção do veículo, porque pelo menos não vai receber notificação, não vai receber uma ligação. Nada é tão importante, nenhuma mensagem WhatsApp, nenhuma ligação é mais importante do que a nossa vida e que a vida do outro. Porque a segurança do trânsito é uma via de mão dupla, né? A gente faz a nossa segurança e faz a segurança do outro também. Tá certo. Olha, agora sim a gente vai entrar aí... Tem intervalo agora não, né? Vamos então um intervalo rapidinho, que a gente volta para finalizar o nosso programa falando sobre a operação Circuito Fechado, né? E trazendo atualizações também direto lá do Folha 1, é o tempinho do intervalo aqui, para eu ir lá me atualizar a respeito desse artefato, né? Uma suspeita de bomba encontrada hoje aqui em Campos, e a gente volta já, então trazendo mais informações sobre isso.
98,3. Nascida em 2001, a companhia Limport é líder de mercado na região e está em desenvolvimento contínuo, alinhada com o compromisso e qualidade na prestação de serviços de limpeza, portaria e segurança patrimonial. Atendemos empresas e condomínios com total adequação ao seu negócio. Limport, mais que serviços, segurança. Campus 2722-7374, Macaé 2759-0726, www.limport.com.br. Siga-nos nas redes.